Olá, eu sou o Dr. Heleno Paes, médico urologista, e hoje, domingão, é onde tem o Dr. Heleno Responde. É um programa semanal onde aos domingos eu respondo as perguntas deixadas na caixinha de pergunta do Instagram e nos comentários dos vídeos do YouTube. Então, se você quiser participar, deixa aqui seu comentário embaixo dos vídeos. Aqueles que tiverem maior relevância, nós traremos ao programa de domingo. E hoje, trazendo uma inovação, é o microfonezinho de mesa. Vou até mostrar para vocês aqui, deve fazer um ruído, que eu ganhei de presente do Léo, da Ju e da Alanis, aí de aniversário. Meu aniversário foi ontem, sábado, dia 10, e então fui presenteado. Agora não tem mais aquele microfone na nossa cara aqui, que dá aquele aspecto meio de podcast com microfone na cara, o programa de rádio, enfim. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aí ao programa. E a primeira pergunta aqui, ele vem do emblemático vídeo do chá de quebra-pedras, onde as pessoas ficam ensandecidas porque eu falo para não usar o chá e as pessoas amam chá, erva, produtos curandeiros e afins, enfim. E aqui, olha lá, o cara coloca: meu irmão estava com problema na próstata e daí acho que afetou os rins também. A médica teve que botar uma bolsa, deve ser uma sonda urinária, né? Pela uretra. Daí a senhora ensinou um chá para ele. Não lembro o nome. Daí ele tomou esse chá que foi tão poderoso que expulsou a bolsa. Meu Deus do céu. Que ele estava usando, sendo que a médica falou que seria para o resto da vida a bolsa. Então os chás são bons sim, muito bem. E aí, ó, ela colocou aqui embaixo ainda, já que eu mesmo ali no vídeo eu tô tomando chá, né? E ela vai tomar também. Fantástico, sensacional. Eu sou amante de chás, adoro o sabor de muitos chás e uso chá. Agora é o seguinte, eu uso para degustação, né? Eu uso porque eu gosto de tomar chás, não porque eu vou ser curado por nenhum deles. Agora, eu acho importante, né, o nosso trabalho como comunicador, e ainda mais aqui na internet, que tem tantos e tantos absurdos rolando, que a gente esclareça que o que é verdade e o que não é, porque as pessoas olham um comentário igual a esse, talvez uma ou outra acredite que ela não precise buscar ajuda médica, não precise ir a um hospital, tenta uma cura, um tratamento aí que algum vizinho indicou com chá e tal, e aí a situação da pessoa piora, e aí vocês imaginem a tragédia que pode ser causada numa má informação dessa, né? Então, assim, puxa, e próstata que dá problema nos rins, o que é isso? Vamos tentar explicar para que todo mundo saiba direitinho o que é isso, né? Então, nós temos o nosso aparelho urinário. Nosso aparelho urinário começa lá em cima, os rins, produzindo a urina, que vem por dois canaizinhos chamados ureteres até a bexiga. Enche a bexiga de urina, quando está cheia dá vontade de urinar e você esvazia a bexiga pela uretra, pelo canalzinho da urina. E aqui embaixo da bexiga, por onde passa a uretra, está a nossa próstata. Algumas pessoas, a próstata cresce, fica grande, que a gente chama de hiperplasia prostática, e esse crescimento passa a obstruir a passagem da urina da bexiga para a uretra, correto? A bexiga não esvazia adequadamente, com o passar dos meses, anos, com a bexiga trabalhando nessa sobrecarga para tentar esvaziar a bexiga devido à próstata grande, algum momento ela não aguenta mais, ela entra em falência. Nesse momento, a urina começa a refluir para os rins. Os rins que não conseguem escoar a sua urina começam a entrar em sofrimento. Isso eu vou ilustrar, até eu separei aqui uma gravura para vocês verem. Olha aqui ao lado. Então, esse é o termo chamado, né, ureterohidronefrose bilateral, que nada mais é que a dilatação dos ureteres e dos rins devido a uma bexiga que não é capaz mais de esvaziar a urina devido à próstata. Então,
a próstata causando problema. Agora, meu amigo, imagine se alguém vai resolver esse problema tomando um chá, né? Não vai, né? E imagine também a gravidade dessa situação, né? Os dois rins com ureter e hidronefrose que começaram a diminuir a sua filtração, eles vão entrar num estado que a gente chama de insuficiência renal. Como é que resolve a situação emergencial desse cavalheiro que está nessa situação aqui da gravura aqui, com uma sonda. Tem que passar uma sonda na uretra ali que ela vai drenar a urina da bexiga. Então a bexiga vai esvaziar, o sistema vai todo entrar num alívio e o rim volta a filtrar. Se tirar essa sonda, volta o problema estar instalado, né? Entendeu? E qual seria a saída definitiva para essa situação? Resolver o problema da próstata lá embaixo, né? O problema prostático. Desobstruir aquela passagem da urina. Isso não é possível com nenhum chá. Então, portanto, gente, deu um problema dessa gravidade, você vai precisar de um urologista. Se for de uma forma emergencial, você vai precisar um setor de emergência de um hospital para desobstruir essa bexiga, tá legal? Então, gente, cabeça no lugar, cuidado com as mensagens que aparecem aí na internet eventualmente e não vamos propagar notícias, informações que vão trazer problemas sérios para as pessoas, correto? Bom, próxima pergunta, aqui do vídeo de Tadalafila, aquele remédio da ereção muito famoso, né? Aqui nosso internauta coloca: tenho relação à noite e tomo o comprimido de Tadalafila pela manhã, 5 mg todos os dias. Devo mudar e começar a tomar à noite antes da relação ou não tem problema? Olha, meu amigo, muito simples e é uma pergunta interessante, pode ser dúvida de muitas pessoas, né? O remédio, quando ele é usado de uso diário, ele não vai ter efeito naquele exato momento, né? Aquela hora seguinte que você tomou o remédio, do jeito que é feito sob demanda, né? Então existe o tratamento sob demanda, que a pessoa vai tomar as 20 miligramas uma hora antes do sexo e vai estar com o remédio no efeito máximo na hora do sexo. E tem a pessoa que toma 5 miligramas todos os dias, que é uma dose pequena, mas essa dose vai gerando um efeito cumulativo. Com o passar dos dias usando diariamente aquela dose pequena, dali a cerca de mais ou menos 10 ou 15 dias, essa pessoa vai estar sob o efeito máximo do remédio e o dia todo. Então ela vai poder fazer sexo a hora que ela quiser e desejar, que ela vai estar sob o efeito da Tadalafila no seu efeito máximo, tá legal? Não precisa mudar o horário do seu remédio. Mas se tu preferir tomar à noite, todos os dias à noite, também pode, tá? Esse remédio não tem uma priorização de horário para ser tomado. Combinado? Aqui vamos então para outra pergunta. É um vídeo de fimose que a gente fez aí há alguns meses atrás. E ele coloca: doutor, hoje faz 6 dias que fiz a cirurgia de postectomia no Hospital Tatuapé. Grande Hospital Municipal Tatuapé, Hospital Municipal Carmino Carriccio. Eu tenho muita satisfação nesse hospital, porque é lá onde eu fiz o meu treinamento, a minha residência de cirurgia geral. É isso aí. Fui um cirurgião de trauma formado lá no Hospital Tatuapé. Aí, continuando aqui a pergunta, o internauta coloca que tem 41 anos e a cirurgia ocorreu devido a uma parafimose. Precisei fazer a cirurgia, estou em recuperação, pois a cirurgia é muito sensível. O médico orientou que é 30 dias sem brincar com o menino, hein? É isso mesmo. Vamos lá. Muitas informações legais aqui do nosso querido internauta que foi operado no Hospital Municipal Tatuapé, o Tatuzão. Olha, parafimose, emergência médica, né? Então o pênis dele tinha uma fimose, cobria a cabeça do pênis e tinha uma pelezinha estreita aqui na ponta. E aí quando você
puxava a pele, ela vinha com dificuldade, porque essa pele era apertadinha. Foi tracionado para cá em algum momento da vida desse senhor e essa pele ficou travadinha aqui para baixo. Qual é o problema disso? Que essa pele garroteando aqui embaixo foi diminuindo o retorno de sangue da ponta e o retorno de linfa e começa a dar um inchaço na região. E aí, com o inchaço da região, mais o garroteamento, vai começando a piorar a situação. Pode chegar a uma situação de estrangulamento da glande, que pode evoluir inclusive com a necrose da glande. E você pode acabar com a sua glande amputada. Olha só que grave. E aí é uma situação emergencial. Foi ao pronto-socorro, o médico atendeu e fez uma cirurgia de urgência. No caso da cirurgia dele, não foi só a incisão aliviadora. A incisão aliviadora é a postotomia. O cirurgião corta a pelinha que está com o anel ele relaxa e aí a pele volta a passar livremente. No caso aqui desta cirurgia, o médico já optou por realizar diretamente a postectomia, que é a remoção de todo o prepúcio, incluindo esse anel que estava fazendo o gargalo, né? Pois bem, agora ele não tem mais o prepúcio cobrindo, não tem mais o risco do anel ali garroteando o pênis e ele só precisa esperar o prazo de cicatrização. Então a pele vai cicatrizar ali com os pontinhos e quando tiver bem cicatrizado ele vai poder colocar carga de novo nessa pele, né? E qual é o prazo para botar carga nessa pele, que seria penetrar, né? Que aí essa pele já vai estar bem cicatrizada. É isso aí, em torno de 30 a 40 dias. Aí essa vai estar uma cicatriz bonitinha e aí nosso colega internauta vai poder voltar a brincar com o seu boneco, não é isso? Muito bem, aí a próxima pergunta agora é sobre um remédio de ejaculação precoce, que é a dapoxetina, comercializado no Brasil como Prozoi. Aqui o internauta coloca, este medicamento trata de fato a ejaculação precoce ou é dose dependente? Sim, esse remédio, ele é o primeiro remédio com indicação de bula para tratamento da ejaculação precoce. Então, não existe outro remédio com essa descrição na bula, tá? Então, sim, ele é um remédio específico para ejaculação precoce. Agora, ele vai dar certo no seu caso em especial? Não sabemos, né? Então isso o seu médico urologista vai avaliar a sua situação, vai ver se esse é o tratamento mais indicado para você. Lembrando que o tratamento ele tem que ser multifatorial, ele tem que ser agregado a terapia sexual, melhorias da técnica de relação sexual, entendimento da parceira e, enfim, várias outras coisas associadas. Então, e pode ser que você não se dê bem com esse remédio e outra pessoa dá. Aliás, é muito comum, vocês vão ver aqui nos comentários dos vídeos desse remédio, muitas pessoas falando que para mim foi ótimo, outras falando que para mim não deu certo, que é natural. Agora, se não der certo, não desanime, o médico pode às vezes aumentar a dose, isso é possível, né? Que aliás é um ponto da sua pergunta, né? E o médico pode também partir para um outro medicamento, uma outra terapia, né, que pode ser mais adequada para o seu caso. Combinado? A próxima pergunta aqui agora, o nosso internauta coloca, o médico do SUS disse que se o PSA deu alterado, o melhor exame é a ressonância magnética da próstata. Então, assim, primeiro, o exame de rastreamento do câncer, ele tem que ter algumas particularidades, algumas características, que ser acessível a todas as pessoas, né, da população a ser estudada, tem que ser de baixo custo, senão as pessoas não conseguem acesso ao exame, e tem que ter uma acurácia relativamente boa, né? E olha, vejam só, a ressonância magnética ela é de difícil execução, alto custo, não é acessível a todas as pessoas
enfim, como rastreamento de uma doença na população, é um exame inviável, entendem? Agora, como exame diagnóstico, aí é outra questão. Então você que foi lá no SUS, ok? Fez o exame de toque, deu uma suspeita, ou fez o seu exame de PSA, deu uma suspeita de alteração, quer dizer, o seu rastreamento do câncer foi positivo, aí sim você vai lançar mão de outros exames para fazer o diagnóstico. Um deles é a ressonância multiparamétrica da próstata e o outro seria a biópsia da próstata, guiada por ultrassonografia transretal. Então são exames de mais difícil execução, são exames caros, no caso da biópsia é um exame invasivo e, enfim, são reservados esses exames para aquelas pessoas que tiveram o rastreamento positivo. Próxima pergunta aqui agora, olha lá, é um vídeo já um dos mais antigos que eu fiz aqui no canal. Ele fala sobre a prostatite. A prostatite é uma infecção que compromete a próstata e gera muita dificuldade de diagnóstico na maioria dos médicos, né? Então os urologistas geralmente acabam matando essa charada. E aí, aqui no caso, esse internauta, ele fala pra gente que ele fez o tratamento com um infectologista e que para a Escherichia coli, então E. coli é uma bactéria, né, que é frequentemente causadora dessa situação. Então ele tratou essa bactéria Escherichia coli com cipro e depois foi trocado para clavulin, que esse clavulin foi orientado inclusive por um exame chamado antibiograma. O que é esse exame antibiograma? O laboratório pegou, isolou essa bactéria, cresceu no meio de cultura e aí fez testes com alguns antibióticos e aí disse pra gente, ó, esse aqui funciona, esse aqui não funciona, e aí o médico conseguiu mandar aí para esse paciente uma receita com antibiótico específico orientado pelo exame de antibiograma. Então ele fala que aí sumiram os sintomas depois de 6 semanas de tratamento. É isso mesmo, gente. É um tratamento difícil, prolongado e por algumas vezes causa até uma frustração, porque depois de tanto dinheiro e tanto tempo tratando, às vezes os sintomas voltam. É realmente uma doença que às vezes é muito desafiadora. Aí ele coloca aqui, dose de manutenção deve ser mantida por quanto tempo na sua opinião? Segundo o especialista, pode ser por 3 meses ou mais? Obrigado, de nada. Olha, é uma situação não muito corriqueira essa situação que o seu médico indicou para você, mas é uma estratégia interessante, né? Então, assim, infecções crônicas, arrastadas, com tratamentos difíceis e por longos períodos de uso de antibiótico, após a resolução dos sintomas, alguns médicos podem manter um esquema preventivo, ou seja, né, ele vai manter um remédio com o intuito de prevenir uma reinfecção precoce, logo após, né? Que seria o uso de um antibiótico com uma dose reduzida por um longo período, né? E a ideia realmente essa, poxa, teu caso foi tão difícil, foi tão complexo, tão chato de achar o antibiótico, depois tomar por tantas e tantas semanas, eu não quero que isso volte tão cedo, então vamos tentar uma prevenção aqui com antibiótico, uma dose reduzida por um tempo mais longo. Então assim, a resposta para essa tua pergunta não existe, tá? Então, cada profissional vai determinar, de acordo com como foi aquele caso daquele paciente, um tempo de profilaxia que ele acha mais adequado, tá bom? Eu, particularmente, não uso a profilaxia com antibióticos, né, para prostatite crônica, mas pode ser que algum dia, algum momento, eu lance mão disso. É uma ferramenta, é uma arma, né? Pode ou não ser usada. Combinado? Próxima pergunta aqui, então. Mais uma pergunta sobre a dapaoxetina aqui, ó.
Então, doutor, uma dúvida bem importante. Quando se toma paroxetina para ejaculação precoce, estamos buscando o efeito colateral que seria a anorgasmia. Pois, com o passar do tempo, os efeitos colaterais vão diminuindo, certo? Pensando dessa forma, o efeito da paroxetina sobre a ejaculação precoce, que é um efeito colateral, também iria diminuir ou não? Forte abraço, devolvo aqui também o forte abraço, carinhosa audiência que prestigia a gente aqui, né? Bom, vamos tentar explicar essas questões aí. Então, primeiro, né, a anorgasmia, sim, é uma complicação, um efeito adverso descrito em bula, em trabalhos sobre os remédios, né, inibidores da recaptação da serotonina, que são usados diariamente, né? Aí no caso não é a da paroxetina, aí no caso seria a paroxetina, a fluoxetina e os outros, aqueles que são usados por longos períodos. Mas não, a gente quando prescreve esses remédios, a gente não está buscando a anorgasmia, tá? A anorgasmia, para quem não sabe, é a ausência do orgasmo. Então, pelo contrário, a gente quer que a pessoa ela tenha um melhor controle do seu tempo até atingir o orgasmo, né? Então, a gente não quer a anorgasmia. A anorgasmia é a pior situação possível, né? Então, essa pessoa que está tentando melhorar o controle em relação ao tempo de atingir o orgasmo, ela vai usar esse remédio, que ele é um remédio que aumenta os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor no seu cérebro. Quando a serotonina está num nível alto no seu cérebro, realmente ela acaba dificultando um pouco mais com que você atinja o orgasmo. E aí você consegue ter um controle ali dos estímulos que você está recebendo e melhorar essa questão do tempo até atingir o orgasmo, correto? Mas a confusão aqui da pergunta foi feita pelo seguinte, os efeitos ruins do remédio que algumas pessoas têm, que é náusea, dor de cabeça, às vezes sonolência excessiva e tal, esses efeitos adversos, eles são mais comuns no começo do uso do remédio e conforme vão passando as semanas, as pessoas vão melhorando esses sintomas adversos. Então a gente sempre orienta, olha, você vai começar o tratamento, não desanime com os efeitos colaterais no começo e que logo eles passam e você vai conseguir tomar o remédio e vai dar tudo certinho. Siga em frente, não abandone, né? E aí ele achou que isso também ocorreria no caso do controle da ejaculação. Isso não é observado, mas o que é observado é que muitas pessoas, né, usam remédios sem tomar o devido cuidado de melhorar o seu comportamento no sexo, usar métodos para controlar o nível de excitação no cérebro, distrações mentais, posições satisfatórias, elas não fazem nada disso, apenas usam um remédio, só que aí a algum determinado ponto elas não conseguem se controlar bem. E aí atribuem que o resultado foi uma falha do remédio, sendo que, na verdade, elas não fizeram a lição de casa, a parte delas também, né? O remédio ele não vai ser uma cura, um negócio milagroso que vai funcionar todo o tempo. Lógico que não, né? O remédio ele é uma forma auxiliar de você melhorar o seu controle. Então você precisa fazer a sua parte, correto? Existem pessoas que respondem bem num determinado momento, depois não respondem mais. E existem pessoas que mantêm o resultado bom o tempo todo. Então, enfim, tem que entender que você tem um problema que vai te acompanhar a tua vida toda. Então você vai ter que melhorar a sua convivência, a sua técnica, o modo que você faz sexo e vai ter algumas ferramentas que você vai usar nesse caminho, nessa jornada, tá certo? Próxima pergunta aqui, olha lá, falando da doença de Peyronie, a doença que entorta o pênis, né? Então o nosso internauta divide aqui com a gente o relato dele, ele fala que tinha um pênis muito encurvado, fez a cirurgia,
encurtou, ficou 3 centímetros menor. Isso, infelizmente, a técnica mais usada causa esse efeito, né? Mas ficou direito, quer dizer, ficou retinho, né? E ao fim de um mês ele já estava lá fazendo sexo e até hoje lá vão 10 anos. Olha lá, maravilha. Recomendo, ele falou que foi operado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e manda um abraço aí para todo mundo aí, né? Outro abraço muito legal. Adoro quando vocês me fazem aí uma manifestação, tá? De agradecimento, de agrado aqui, né? A gente fica muito feliz. Bom, vamos pôr aqui uma ordem aqui no raciocínio, né? Então, primeiro, a cirurgia de plicatura para correção da curvatura. Então, o camarada tem o pênis curvo, né? Isso deve-se a uma fibrose nessa parte aqui. E uma das formas que é a menos arriscada, que tem menos complicações, que o resultado, que nem o colega falou, em 30 dias estava com o pinto ereto e tendo sexo e tal, são as cirurgias que envolvem as plicaturas, né? Por que elas reduzem o tamanho do pênis? Porque você dá pontos aqui, né? Então aqui você vai encurtar para que o pênis fique reto. Então aqui estava uma fibrose que diminuiu esse lado, tu vai diminuir esse lado e aí ele vai ficar retinho, então diminuiu os 2 lados, encurtou um pouquinho o pênis, tá? Esse é o princípio, tá legal? É o método mais seguro e mais usado em todas as pessoas. Ah, mas doutor, eu vi que tem um médico que faz uma cirurgia que não perde tamanho do pênis, enfim, existe, mas assim, são cirurgias mais arriscadas, onde são colocados enxertos, às vezes tem que se associar ao uso de próteses penianas, né? E aí há um aumento na chance de disfunção erétil. Então é melhor ter um pinto um pouco menor, mas que fique ereto, do que um do tamanho original, mas que você não consiga ereção, né? Então esse é o princípio do tratamento. A gente primeiro vai para o método que traz melhor função, né, para o órgão. Se não for possível, é claro, nós vamos lançar mão da outra técnica. E tu vê, ó, Universidade de Coimbra. Então, aqueles brasileiros que têm um complexo de vira-lata aí, né, que lá em países desenvolvidos é tudo diferente, ó, não é nada. Tá? Então lá eles fazem a mesma cirurgia que nós aqui, que realmente encurta um pouco o pênis, porque é a mais segura, né? Não tem outra justificativa, né? Mas em casos selecionados, claro, a gente faz a outra e dá tudo certinho também, tá bom? Próxima pergunta aqui, ó lá. Já mudando o assunto para cálculos renais, muito bem. E olha lá, um camarada daqui da minha região, hein? Da Baixada Santista. Alô, galera da Baixada Santista, Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente e afins, hein? Ele falou aqui que a esposa está há 4 meses com uma pedra de 1 centímetro por 4 milímetros, né? Aqui ele não falou se está no rim, no ureter, onde está, enfim, né? E falou para a gente também que é um cálculo de densidade de 705 unidades Hounsfield. Para quem não conhece, isso é uma unidade de dureza medida pela tomografia computadorizada. Bom, essa medida 705 ela é um cálculo relativamente mole, não é um dos cálculos mais duros, não. Aí ele quer saber, a litotripsia consegue explodir parte dela ou ela? Explodir, hein? Olha, graças a Deus nós não vamos explodir ninguém, né? Explosão é aquela reação em que há uma energia, né? Uma bomba que explode as coisas todas ao redor. E felizmente nós não explodimos nada dentro das pessoas, porque vai muita coisa embora junto, não é verdade? Então, na verdade, a litotripsia, ela faz a tripsia. Tripsia significa o quê? Fragmentação, quebra. Então não é só quebrar, né? Tá bom? E aqui, no caso, a litotripsia que ele fala é aquela extracorpórea. É aquela que a pessoa deita numa maca, um procedimento ambulatorial. Então, ou seja, você vai, faz a sessão e vai embora para casa. Hoje em dia é feito sobre sedação, anestesia, a pessoa dá uma dormidinha,
porque essas batidas nas costas do aparelho são dolorosas, né? E para acertar bem na pedrinha, é bom que a pessoa fique paradinha. Então, na maioria dos lugares, a pessoa dorme, faz as batidas na pedra e vai embora, né? Bom, esse tipo de pedra, né, de 1 centímetro, que não é tão dura, ainda mais se for única, é a pedra show de bola para fazer a litotripsia extracorpórea, sem sombra de dúvidas. Ainda mais se ela estiver posicionada no rim, né? Então são pedras que a primeira escolha seria essa. Mas eu te falo, sabe, existe uma infelicidade atualmente acontecendo na medicina, que esses aparelhos de litotripsia extracorpórea estão ficando cada vez mais escassos. Infelizmente, eles estão sendo substituídos pelas cirurgias endoscópicas. Não pelo fato da cirurgia endoscópica ter um resultado superior, não necessariamente, né? Mas sim por apelo econômico. Né? Os pagadores, né, que são os planos, as operadoras de saúde, passaram a remunerar muito pouco a sessão de litotripsia extracorpórea, o que vem levando aos donos de aparelho, as clínicas que fazem esse procedimento, a desistirem do negócio. E aqui em Santos, por exemplo, uma grande clínica única que fazia, ela encerrou as atividades. Então, os pacientes aqui da Baixada Santista que precisarem fazer uma litotripsia extracorpórea, ou eles vão ter que ser submetidos a uma cirurgia endoscópica, ou então terão que ir a São Paulo, que é a cidade próxima que tem esse tipo de tratamento, né? Uma infelicidade. Atenção aí, pessoal das operadoras, aí vamos melhorar a remuneração deste tratamento que é tão importante para muitas pessoas, né? Isso fatalmente impactará na vida dos seus clientes, ok? Bom, e por final aqui a última pergunta aqui é sobre vasectomia, né? O nosso internauta, ele coloca aqui pra gente que pensando fazer, mas depois deste vídeo desanimei. Por quê? Eu achava que era 100% seguro, mas o doutor acabou de dizer que não é. Vou ter que usar a camisinha mesmo. Meu amigo, aí é que... Tu vê como as mensagens são muito mal interpretadas, né? Vamos lá. Riscos, né? Riscos inerentes aos procedimentos. Tudo tem risco na vida. Meu amigo, você sair de casa, você já tem risco de vida. Né? Uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo são as mortes violentas por trauma. Você saindo na rua, você já pode ser assaltado, baleado, esfaqueado, pode ser atropelado e morrer, né? Então tem risco, né? Tudo tem risco. Não fazer nada tem risco, né? Então, quando você coloca aqui que não é 100% seguro, claro que não é. Né? Apesar de ser uma cirurgia muito tranquila, muito realizada, amplamente difundida no mundo, né? E as pessoas fazerem, eu mesmo não conheço ninguém que morreu fazendo uma cirurgia dessa, né? Enfim, e complicações geralmente são resolvíveis, né? Existe risco, ninguém pode falar que não tem risco, né? Tá bom? Agora, se o teu risco que você está falando é de engravidar, agora eu vou te trazer uma informação mais preciosa ainda, hein? Apesar de ter risco, você sabe qual é o risco de engravidar você usando a camisinha? Você tem esse dado? Não. Eu acho que esse dado é o mais importante, porque se você acha que usar a camisinha você está mais protegido que a vasectomia, é um ledo engano, meu amigo. Acompanha aqui, ó. Então, olha, a fonte aqui desses dados é o Ministério da Saúde e foi colocado o seguinte, ó. A vasectomia, ela é responsável quando você usa, tipicamente, né? Nem vou usar essa coluna do uso consistente e correto, porque imagina que todo mundo usa assim, né? Mas enfim,
Se você usar a vasectomia, fizer, que é o método definitivo, acabou, 0,1% de chance de falha, de filho, de gravidez, né? No prazo de um ano. Então 100 mulheres no prazo de um ano. Vasectomia, uma em cada 1.000 engravidaram. Ok? Agora vamos lá embaixo, lá, preservativos masculinos, né? Então, 100 mulheres que usaram preservativo masculino no prazo de um ano, 15 engravidaram, meu camarada. Olha o método que você escolheu aí, entendeu? Então, se teu medo é que na vasectomia tu tem risco de engravidar, tem mesmo, olha lá. Mas olha só os outros. Depois dá um pause no vídeo e analisa aí todas as suas opções e veja qual realmente você está interessado em usar, tá legal? Então, vasectomia, minha experiência pessoal, olha, eu sou um cara que faz muita vasectomia, puxa, risco de problema baixíssimo, tá? Se esse é teu medo, esquece, pode fazer, escolhe um médico da tua confiança, que te inspire segurança e faça, e aí a tua chance vai ser de 1 em 1.000, olha só que beleza, né? Então, é assim que eu me despeço de vocês no vídeo de hoje. Excelente domingo, família. E vejo vocês no próximo programa.